Bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Muitas vezes, quando falamos de inteligência artificial, pensamos em robôs ou em algo que nos ajuda a escrever textos. Mas esta revolução também está a acontecer nos bastidores das grandes instituições bancárias e seguradoras, onde a regulação e a conformidade são o dia-a-dia. Como é que se passa do entusiasmo para a prática sem pôr em risco os dados e os processos destas organizações? Para falar sobre este desafio, recebo hoje Pedro Sousa, da Zango AI, em Portugal. Pedro, bem-vindo aqui aos Inovadores. Obrigado. Então conta-nos lá, o que é a Zango AI e como é que se trata de conformidade e governança nas instituições bancárias e seguradoras? Boa pergunta. A Zango AI, no fundo, é uma camada de inteligência artificial para o compliance e o risco de instituições financeiras. Portanto, bancos, seguradoras, gestores de ativos, todas estas instituições. Essencialmente, aquilo que nós fazemos é, nós temos aqui um modelo que trata a regulação, alimenta não só esta informação externa regulatória com a informação interna destas instituições, consome tudo, ganha este contexto todo e depois vai mapear para controlos, para produtos, para políticas, para marketing, etc. Explica-me um pouco. Eu não sou da área financeira, portanto isso para mim é tudo chinês. Que tipo de processo e que tipo de coisas é que é necessário fazer? Portanto, pouco eu percebo, há uma regulamentação vinda da Comissão Europeia, certo? Que depois há de ser transposta, se calhar, para Portugal, e depois a empresa há de ter os seus próprios processos. Como é que vocês entram e como é que vocês gerem tudo isto aqui? Dá um bocadinho mais detalhe e mais sumo. O processo, neste momento, como é que costuma ser feito? Das duas, uma. Ou há consultores, escritórios de advogados que normalmente tratam esta informação em bolo para todos e acabam por não customizar muito e, portanto, é um bocadinho... A mesma informação vai para todos. Ou então fazem in-house, ou seja, as pessoas que estão nestes departamentos de compliance, departamentos jurídicos, têm que acompanhar e monitorizar todas as fontes regulatórias e depois têm que ver, ok, o que é aplicável, o que é que vai ter impacto no nosso negócio, nas nossas operações. E fazem isto de forma manual, neste momento. O que é que nós estamos a trazer? Isto é a base de tudo o que nós estamos a construir, porque temos vários módulos, isto acaba por ser uma plataforma com vários módulos, mas o que nós estamos a fazer é monitorizamos todas estas fontes regulatórias de forma automática, através de inteligência artificial. Fontes regulatórias, estamos a falar de decretos de lei e afins, e coisas assim. Sim, e por exemplo, no concreto em Portugal, ASF para seguros, Banco de Portugal... ASF CMVM, significa? É a Autoridade de Supervisão e não me lembro. Tem a ver com as instituições financeiras e seguradoras, não é? Exatamente. Certo. E pronto, e lá está. E, portanto, estas três instituições são aquelas que supervisionam e regulam, mas vem tudo, como disse bem, do Banco Central Europeu, de instituições supranacionais, e portanto, essa é a primeira camada, depois passamos para as nacionais e monitorizamos estas instituições. No caso de Portugal, é Portugal e depois União Europeia. Mas há outros casos, noutros países onde estamos, que, pronto, cada um tem as suas fontes regulatórias, onde nós chegamos em conversa com estas instituições e dizemos, ok, vamos monitorizar estas e depois nós damos todo este conteúdo que é altamente customizado para cada instituição. Ou seja, em vez de, neste momento, estarem a usar, seja consultores, seja o que for, que dão um bocadinho conteúdo genérico, hoje em dia, com as capacidades de inteligência artificial, consegue-se ganhar o contexto da instituição e ver, ok, esta instituição está em Portugal, em Espanha e em Moçambique. Então, estas são as regulações que temos que ir à procura. Esta instituição só dá crédito ao consumo. Então, é só isto que nós precisamos. Portanto, não é preciso muito ruído. E a inteligência artificial está a ser capaz de consumir muitos dados e sermos muito específicos a dar o contexto. E, portanto, o nosso papel é eliminar ruído e triar informação para entregar o mais acionável possível. Então agora vamos perceber aqui para casos práticos. Dá-me aqui um exemplo ou dois de situações em que depois uma empresa financeira que, por exemplo, pegando o exemplo que tu ainda agora sugeriste, que fornece crédito às pessoas. Exatamente. Que tipo de processo e que tipo de análise é que eles têm que fazer para verificar se estão a cumprir os processos obrigatórios segundo essa regulamentação, não é? Okay. Sim, é um ótimo caso e vou tentar estruturar isto de uma forma mais ou menos fácil, que é, vamos supor que entra agora uma nova regulação sobre crédito ao consumo, há um limite sobre o crédito ao consumo. Então o que temos que fazer é, ok,
o que a Zango faz está a monitorizar estas instituições, provavelmente isto vem do Banco de Portugal, nós lemos e a nossa inteligência artificial o que faz é, primeiro monitorizou, depois vai classificar esta informação. Ok, isto é informativo ou é acionável para a instituição? Ok, neste caso um banco porque é crédito. É acionável, ok, porque significa que temos que fazer alguma coisa com este diploma, por exemplo, não é meramente informativo. Ok, onde é que isto vai tocar? Quais é que são as áreas impactadas? É, por exemplo, a direção de crédito, é a direção de risco, etc. Portanto, automaticamente nós já sabemos, fazemos um resumo do que veio deste diploma e dizemos quem é que vai ser impactado com isto. Neste momento, até agora, o que acontecia era, ok, está uma pessoa a ver todos os dias o site e vê, ok, o que é que surgiu de novo? Depois tem que ler tudo e tem que ver, ok, será que isto impacta a minha instituição ou não? E vai ter esse julgamento. Como é feito aos dias de hoje. Aos dias de hoje. E depois tem que pensar, ok, isto vai impactar quem? Tenho 30 departamentos dentro da minha instituição. A quem é que eu devo reportar isto? E nós fazemos isto tudo automaticamente. Ou seja, por regulação, em média, o que nós estamos a ver é, por regulação, uma pessoa manualmente demora cerca de 40 minutos a fazer esta triagem e este mapeamento. Nós fazemos em 2 minutos porque a pessoa tem que rever. Ou seja, e isto é uma coisa importante que nós garantimos que há um bocadinho de controle humano sempre em várias etapas. Mas no fundo passamos de 40 para 2 minutos e isto é um trabalho altamente manual e nós queremos é devolver o tempo destes técnicos de compliance e de risco para onde a sua capacidade e o seu valor acrescentado deve ser aplicado. Não devem voltar à sua função base, que é a segunda linha, que é garantir que está tudo compliant, que está tudo a correr bem. Já agora só dizer que depois disto, o que acontece é cada departamento vai ver, ok, o que é que eu tenho de fazer com esta nova regulação sobre crédito? Então, por exemplo, a direção de crédito vai ver, ok, eu tenho que não posso conceder crédito a pessoas cuja taxa de esforço é 50%. Ok, então, e vamos supor que foi isto que mudou. Então, no banco, neste caso no banco, quais é que são os sítios? É uma política interna e um normativo que eu tenho de mudar? Nós conseguimos identificar isso. É um controlo que o banco vê, ok, algum cliente está a pedir um crédito, só que depois quando fazem a taxa de esforço, o cálculo, já há ali controlos e triggers que dizem, ok, esta pessoa não pode receber porque não recebe tanto quanto poderia para este crédito. E estes mecanismos de controlo são ajustados com base neste impacto regulatório. E vocês conseguem controlar, portanto, a vossa aplicação depois consegue conhecer os processos internos de cada uma das instituições e depois cruzar e dizer, olha, este processo que vocês têm aqui não está a cumprir com base nesta regulação. Tal e qual. É isso mesmo. Ou seja, isto é um impacto gigantesco porque no fundo quanto mais, e nós, a plataforma da Zango é modular, portanto nós temos aqui várias camadas, naturalmente que se nós começarmos com algo mais básico e só estivermos a monitorizar a regulação, nós não temos assim tanto contexto sobre a instituição. Mas aquilo que nós temos visto é realmente fascinante, que é, quanto mais módulos vamos tendo, mais contexto a plataforma vai tendo, e portanto a inteligência artificial consegue ter conhecimento absolutamente sobre todos os produtos, todas as jurisdições. É muito mais preciso em todos os resultados. Portanto, quanto mais contexto, e isto diz-se muito em inteligência artificial, que é o resultado final é tão bom quão bom for a entrada de dados. Portanto, se estes dados forem bons e forem muitos, naturalmente que o resultado vai ser muito maior e as capacidades são exponenciadas a nível de impacto, seja em controles, em produtos, tudo. Portanto, os vossos clientes, ao fim e ao cabo, são sempre instituições bancárias e seguradoras, será? Sim, e gestoras de ativos e até empresas, instituições de crédito, que podem não ser bancárias só. Fundos de capital risco também? Fundos de capital risco, sim, apesar do impacto ser mais limitado. Pequeno, claro. Mas aí, se calhar, vocês precisam, nesse caso específico, poderão ter o KYC, né? Conhece o teu cliente, até essa parte, se calhar vocês também ajudam aí, ou não? Sim, por exemplo, nessas entidades há 2 casos mais concretos. Um é o KYC, de facto, e o segundo é, por exemplo, termos e condições de produtos.
em que nós conseguimos fazer uma análise comparativa entre será que este produto tem uma ficha que está compliant com a nova regulação e então nós garantimos que isso está em vigor. O KYC é de facto um tema muito grande, porque a Europa também é muito restritiva sobre estas medidas e é cada vez mais, e bem, naturalmente, porque isto protege o consumidor ao final do dia. Aquilo que nós não fazemos o KYC puro, no sentido de não fazemos a recolha de dados, não fazemos exatamente isso. Garantimos que todos os controles e toda a extração de dados e o cruzamento de dados está a ser bem feito. Ou seja, uma pessoa chega a um balcão e isto tem sido... Houve alguns processos em bancos que estão a conseguir fazer um onboarding muito mais rápido porque nós conseguimos imediatamente perceber se o cartão de cidadão cruza com a informação do cartão de cidadão cruza com a conta da eletricidade que deram como comprovativo de morada. E, portanto, nós fazemos muita coisa. Ao fim e ao cabo, conseguem automatizar esse processo. Exatamente. Vocês foram criados em 2023, em Londres, portanto a Zango começa em Inglaterra, depois criou um polo em Portugal em 2024, se não me engano. Como é que vocês estão divididos em termos de empresa a nível global? Sim. E qual é a importância que Portugal, ao fim e ao cabo, tem no meio deste vosso panorama? A Zango, de facto, já tem aqui 2-3 anos. Nós temos 2 polos essenciais. A Zango foi criada por 2 pessoas. O CEO está em Londres desde há, se calhar, mais de 15 anos. O CTO está em Bangalore, na Índia. E, portanto, estes são os maiores polos. Em Portugal... Porque é que nós também entramos em Portugal? Porque rapidamente nós tivemos logo um cliente que foi o Novo Banco. O Novo Banco foi imediatamente um caso muito especial para a Zango e isso fez com que a presença cá fosse obrigatória. Exatamente, fosse uma presença obrigatória e assídua, claramente. Porque é muito... Isto é um tema novo e, portanto, há algum ceticismo, é preciso fazer um excelente acompanhamento, é preciso criar controlos para que a inteligência artificial seja implementada de forma segura e, portanto, fazia todo o sentido. E a partir do momento em que há um cliente grande num país a usar, a palavra passa, a reputação vai passando e, portanto, acaba por ser natural que depois vão surgindo outras oportunidades. E, portanto, sim, Portugal fez todo o sentido logo a partir daí. Mas esta é a estrutura, portanto, Londres, ou melhor, Inglaterra, Índia e Portugal. Mas qual é o papel, ao fim e ao cabo, que agora Portugal vai ter, até para um crescimento futuro? Portanto, neste momento vocês têm... Sim. A vossa base de clientes neste momento é onde, já agora? Eu diria, para já, que é cerca de 30-40% em Portugal e depois é espalhada pelo mundo. Ou seja, temos alguns no Reino Unido, temos Espanha, temos agora na região de APAC, ou seja, Ásia e Pacífico, e agora estamos a entrar também no Brasil. Portanto, está absolutamente disperso, mas muito também pelas capacidades de inteligência artificial. Ou seja, o facto de nós conseguirmos consumir regulação. Nós, neste momento, estamos a monitorizar mais de 400 fontes regulatórias internacionais, ou seja, independentemente da língua e de tudo. E, portanto... Mas vocês veem surgir novos polos ou, pelo que eu percebi, Portugal acaba por ser um pouco ali o centro da operação, ao fim e ao cabo, não é? Sim, é assim, nós temos, na verdade, e isto acontece muito em startups, dizem que Portugal acaba por ser um excelente mercado para testar algumas coisas. Porque, de facto... os players não são assim tantos, ou seja, porque em Portugal, se formos a ver, se calhar temos 15 instituições de financeiras que têm uma dimensão relevante e onde o nosso impacto pode ser mais sentido, e depois há uma proximidade também com os reguladores e toda a gente é um círculo pequeno e, portanto, é quase uma cobaia para testar alguns temas que depois são amplificados noutros mercados. E isto faz com que, de facto, temos aqui uma operação sólida, há alguma predisposição até de instituições financeiras para dizer, ok, vocês não têm isto, mas
já percebemos que vocês têm capacidade a fazer X, vamos tentar Y. E têm essa predisposição de arriscar um bocadinho e de Portanto, tem tentar. sido empresas, portanto, os vossos clientes, por vezes, desafiarem-vos Sim. para novas funcionalidades Exatamente. dentro da plataforma. Há pouco falaste de regulamentação. Qual é a tua opinião? Eu deduzo que conheces bem as realidades inglesa e portuguesa, pelo menos. Qual é o papel da regulamentação nos dois? Que diferença é que tu vês, quer da regulamentação, quer depois também das próprias instituições bancárias? E assim, a diferença é principalmente aquilo, a experiência que nós temos tido é, em Portugal, e por ser União Europeia, há restrições muito maiores e os reguladores estão sempre em cima das instituições. No Reino Unido é um bocadinho mais liberal, no sentido de há mais espaço para cometer erros ou para ter mais julgamento profissional Mas isto próprio. porque eles saíram da... Sim, ou seja, porque as entidades supervisoras são diferentes. São distintas, não é? Exatamente. E, portanto, há algo que nós temos visto lá, que é, há muito interesse em juntar o público e o Estado e entidades regulatórias e as entidades privadas para percebermos, ok, qual é que é a melhor forma de estabelecermos aqui padrões de governança que sejam apropriados, porque neste momento está a cair um bocadinho em terra de ninguém, portanto a inteligência artificial é um bocadinho, ninguém sabe qual é que é a melhor prática para agir. E apesar de a União Europeia ter lançado o AI Act, que saiu há uns tempos, é assim, não há um compromisso e uma proximidade entre as instituições e as superentidades de supervisão. Portanto, há maior proximidade no Reino Unido do que cá, e cá acaba por ser tudo muito mais restrito, ou seja, a exigência de compliance acaba por ser maior. Como é que se junta estas diversas entidades no único encontro? Eu sei que vocês tiveram um encontro na Câmara dos Lordes, em Inglaterra, agora há pouco tempo. Exatamente. E estão a pensar fazer alguma coisa aqui? Sim, nós lá está, essa iniciativa foi ótima no Reino Unido, porque juntou não só a Câmara dos Lordes, juntou universidades como a Universidade de Oxford, porque é importante criarmos aqui panoramas que juntem não só a parte académica como regulatória, como instituições do mercado. Cá, o que nós fazemos é, nós regularmente, felizmente, temos sido ouvidos, seja pelo Banco de Portugal, seja pela ASF, seja mesmo pela CMVM, e nós pontualmente vamos tendo algumas reuniões para perceber, ok, porque há a abertura de, se nós estamos a implementar em algumas instituições, se calhar a monitorização também pode ser feita com inteligência artificial. E, portanto, já há... A monitorização do lado destas instituições que falaste, da CMVM, a ASF e... Exatamente. Okay. Também há abertura, cada vez mais, para pegar em ferramentas que hoje estão disponíveis e tentar monitorizar. E isto é um ponto muito relevante, e nós agora, por exemplo, nós vamos ter alguns eventos em que conseguimos juntar os responsáveis de compliance, pessoas que estão na administração de bancos e seguradoras. Vamos tendo alguns jantares onde conseguimos, e eventos e palestras e algumas tertúlias onde conseguimos ouvir pessoas, não só da parte supervisora, mas também a perspectiva do mercado. E, portanto, o nosso papel também, mais do que, claro que temos a nossa parte comercial, mas a verdade é que nós sentimos que em Portugal estamos a tentar contribuir ao máximo para juntar todas as pessoas e todos estes stakeholders à mesma mesa. Agora queria ainda aqui falar sobre a vossa plataforma propriamente dita. Isto depois, pelo que eu percebi, isto há de ser uma aplicação, não sei se é web browser, se é na internet, no web. Sim. Via página da internet. Isto depois, o vosso modelo de negócio é pago ao projeto? É uma espécie de um SaaS? É um SaaS com uma subscrição anual totalmente. Pois depende do módulo que tu pedes, ou seja, cada módulo, os diversos módulos, não é? Tal e qual. Cada módulo tem o seu preço e, portanto, vamos construindo em cima disso. Há módulos que vão sendo baseados em volume, ou seja, porque aqui o custo acaba por ser o consumo de tokens de inteligência artificial e, portanto, estamos a falar de fazer comparações entre uma regulação e os controles, ou uma regulação e uma política. É consoante o número de políticas que têm. Por exemplo, em marketing, nós analisamos campanhas de marketing para ver se estão compliant ou não. Qual é que é o volume de análises que vão querer fazer durante o ano? Ou seja, portanto, há instituições que naturalmente são mais pequenas e que se calhar não apostam em marketing e, portanto, é um valor.
portanto é baseado no volume, mas é sempre muito previsível com uma licença anual. Então, se tu me estás a dizer que isso depende do número de tokens, significa que depois a camada de inteligência artificial não está on-premise, ou seja, não está fisicamente na instituição, há de estar num sítio qualquer na nuvem, é isso? Exatamente. Agora a pergunta a seguir é, como é que os dados que lá estão a ser colocados nessa nuvem, depois, ponto número 1, não começam a alucinar e não há cruzamento de informação, ou seja, eu sou a instituição A e depois temos aqui ao lado a instituição B. Como é que os dados da minha instituição A não começam a ser alimentados ou cruzada a informação com a instituição B? Como é que vocês garantem essa divisão? Não, é uma ótima pergunta e é claramente uma pergunta. Eu podia estar aqui numa reunião com uma instituição financeira porque muitas vezes esta pergunta... sim, claro. porque é de facto uma preocupação. Aquilo que nós fazemos, e há aqui, por exemplo, há algumas nuances, que é, daqui para a frente, aquilo que nós estamos a ver é, raramente vão existir plataformas e soluções que vão existir puramente on-prem, ou seja, nas instalações. Há aqui um tema que a Europa já está muito mais capaz de aceitar e já percebeu que o risco é muito diminuto de fazer na cloud, ou seja, é absolutamente igual. Em países asiáticos já é um bocadinho mais desafiante, ou seja, por exemplo, de forma muito clara, na China é um bocadinho mais requisito nós fazermos a implementação on-prem. Mas o que é que, para ir direto à pergunta, não há qualquer interferência entre instituições, apesar de nós fazemos na cloud, mas privada, e portanto os dados nunca vão tocar de um lado para o outro, ou seja, não há entre instituições. E há outro tema importante que é, tirando o KYC, em que nós de facto temos acesso a dados de clientes e dados pessoais, e aí o processo é claramente mais pesado e há uma diligência ainda maior, mas os dados aos quais a Zango tem acesso não são dados críticos, ou seja, ou são políticas, ou são campanhas de marketing, ou são controlos que normalmente são mais ou menos transversais, ou seja, há poucos dados que sejam absolutamente sensíveis e, portanto, mesmo por aí, as instituições não têm visto como um risco muito grande. Apesar de nós tratarmos cada instituição como singularidade, não há qualquer mistura de dados entre instituições. Agora, sobre a concorrência, vocês têm, obviamente, consultoras, as instituições bancárias têm consultoras com quem muitas vezes trabalham, como tu há pouco referiste, e também há outras empresas que se calhar tocam um pouco aqui na vossa área de trabalho. Como é que tu vês um pouco aqui a concorrência em 3 verticais? Empresas que tocam um pouco já na vossa área, até algumas são portuguesas, a consultora típica que vem com não sei quantos consultores fazer desenvolvimento de produto do nada, e o CEO, o homem do compliance, que vai ao ChatGPT fazer uns prompts e umas coisas e consegue criar ali um agente meio que engraçado e consegue trabalhar. Portanto, eu diria que este se calhar é a vossa concorrência. Qual é a tua opinião sobre isso? Totalmente. Acho que já tenho aqui um consultor para a empresa cá em Portugal. Mas estes 3 verticais são muito bem sumarizados. Primeiro, empresas concorrentes e que sejam mais ou menos similares a nós. De facto, há algumas. Não há assim tantas quanto isso, para já. Mas acho que todas as que existem há muita complementariedade, o que é bom. Há muita superposição, naturalmente, mas em Portugal, mesmo assim, de forma muito transparente, eu diria que nós estamos a falar com praticamente todas as instituições em Portugal e todas ficam, número 1, impressionadas com o trabalho que nós temos vindo a fazer e com o impacto que conseguimos criar e a qualidade do output gerado, e não têm assim tanto contacto com instituições. Portanto, a nossa concorrência, eu acho que tem negligenciado um bocadinho Portugal, de forma muito transparente. Por isso, esta é a resposta mais direta. Mas nada impede que não venham também outras instituições e claramente há outras portuguesas, mas cujo âmbito não está 100% alinhado connosco ainda. O segundo ponto, consultores. Lá está, de forma muito prática, hoje em dia ou são as pessoas dentro de casa ou são consultores, como eu disse anteriormente. Os consultores, e eu já trabalhei em consultoras anteriormente, eu acho que o modelo
não vou dizer que está obsoleto, mas o modelo de negócio, mas há aqui uma transformação muito grande a acontecer, porque se até agora uma consultora cobrava por horas de trabalho, hoje em dia o modelo está a transformar-se para o valor acrescentado. Vocês ao fim e ao cabo já têm o produto feito, não é? E que de algum modo, pelo que eu percebo, é transversal a esta área, portanto a área bancária, a área seguradora, não é? Enquanto numa consultora ia ter que criar um produto à medida do zero, ao fim e ao cabo, quase. Sim. E é muito... Normalmente quando está a pagar, está-se a pagar as horas das pessoas e, portanto, neste momento, como há esta mudança e automatizar muita coisa, nós estamos a tirar horas de trabalho manual. Sim, claro. Seja dentro de casa, seja de consultores. E, portanto, as consultoras, neste momento, eu acho que têm que adaptar um bocadinho o modelo para, ok, qual é que é o valor que nós vamos gerar e temos de cobrar por isso, porque hoje em dia cobrar pela hora já está a ser muito desafiado. É aquilo que nós temos visto. Depois, a terceira parte é um tema ótimo e eu acho que é aí que está o nosso valor acrescentado, na verdade, que é, hoje em dia, infelizmente, há dados que são interessantes, que é cerca de 95% das pessoas, se calhar, em Portugal, sabem o que é inteligência artificial, mas se calhar só 5% é que sabe o que é e nem 5% das últimas coisas que vi conseguem criar agentes para automatizar algumas tarefas. Portanto, naturalmente que esta é uma área onde claramente há muito apetite para automatizar as tarefas, portanto, estes valores não são 5%, são claramente mais de 50% das pessoas dentro de compliance e de risco e de jurídico tentam automatizar muitas tarefas. Aquilo que nós temos visto é, por muito que se tente fazer por nós próprios, por muito que tenhamos áreas dentro das instituições a desenvolver, isto é um trabalho que estas inteligências artificiais, modelos mais genéricos como um Copilot, um Cloud, etc., são modelos mais generalistas e que não vão buscar algumas nuances e o contexto da instituição. Portanto, esse treino é muito demorado e nunca vai chegar à precisão do que ferramentas mais específicas vão ter. Portanto, o nosso valor acrescentado está mesmo em nós já treinamos os nossos agentes com regulação própria. Já treinamos, conseguimos treinar, já temos uma arquitetura montada para ingerir controlos e contexto de cada instituição para que seja só ligar à ficha e depois... O chamado quase plug and play. Exatamente. Muitas vezes a dificuldade é nas próprias empresas, nestas instituições, é a informação estar dispersa em PDFs, em documentos diversos, sim. Excel, o que seja, sim. Word, o que seja. Quase que se calhar têm notepads, aquelas coisas antigas. Como é que vocês conseguem pegar nesta informação toda, trazê-la para dentro da vossa aplicação? Sim. Vocês têm alguém dedicado a isto? Aquilo é automático e chutam para lá a informação toda e ele que sabe ler? Ou vocês fazem ali algum acompanhamento e tem alguém a saber dar a informação e ir constante, de algum ponto, guiando a vossa aplicação para perceber sim. o que é que está a receber? Sim, ou seja, isto ainda não é plug and play, como estávamos a dizer, mas tentamos que seja cada vez mais esse o modelo. Porquê? Nós queremos transformar o onboarding, quando entra um novo cliente, no processo mais rápido possível. Nós, neste momento, quando dizemos a um cliente que nós entre 2, 4, máximo 6 semanas, temos tudo a funcionar perfeitamente. O cliente fica, ok, isso é impressionante, porque é muito pouco tempo. E a verdade é que nós já temos tudo tão parametrizado e a arquitetura em si, porque se nós montarmos algo, colocamos um cliente e depois é tentar ligar as fichas, é perceber, ok, quais é que são os produtos, vão para esta caixa, quais é que são as pastas e a estrutura onde tem que se ir buscar a informação, é nesta caixa, e etc. E, portanto, já temos tudo mais ou menos orquestrado. É uma questão de termos algumas horas nas primeiras semanas para percebermos, ok, quais é que são os vossos caminhos, qual é que é o vosso workflow, tudo. Depois fazemos essa transposição para a arquitetura e a partir daí é um processo um bocadinho iterativo, que é os primeiros resultados se calhar estão a 60% daquilo que nós queríamos, depois com algumas afinações e algumas iterações com as equipas, a taxa de precisão vai aumentando. Relativamente às instituições, há vários tipos. Há aquelas novas que estão a surgir agora e há aquelas antigas que têm todo o legacy por trás. Sim. Que diferenças é que vocês veem quando estão a entrar numa empresa destas? Que diferenças assim maiores é que vocês veem entre uma empresa e outra? Acho que
a principal diferença... Há duas grandes tarefas. A primeira é cultural, a segunda é claramente dos sistemas mais legacy que têm. Portanto, a primeira é não vou dizer empresas, mas há fintechs ou neobancos que são, se calhar, muito, muito grandes hoje em dia e que estão absolutamente predispostos a dizer: eu quero esta plataforma já, porque me vai acelerar muito. E não tenho qualquer medo de que isto tenha impacto na minha vida ou na minha sustentabilidade na empresa. Uma instituição com 100 anos é um bocadinho diferente, que é, primeiro, não sei, fiz sempre da mesma maneira, sou muito cético em relação ao impacto, não sei se posso confiar, não sei, tenho medo que isto me substitua. São várias questões. Portanto, a perspectiva cultural e a vontade de arriscar é completamente diferente entre as duas. E por outro lado, uma instituição, a parte mais de sistema, nós vemos que as instituições financeiras, e eu sei que cada um faz o melhor que pode, totalmente, mas é um bocadinho corte e costura a nível de sistemas. Neste momento, se calhar, há instituições financeiras que, dentro de uma área, têm 4 sistemas diferentes. Um para riscos, um para controles, um para processos, outro gestão documental. Ou seja, há muitos processos e, portanto, nós às vezes quando entramos temos que fazer ligação com 3 sistemas diferentes. Enquanto que há noutras que se calhar está tudo mais centralizado, um bocadinho mais organizado, porque é muito mais recente, eu percebo, mas a integração acaba por ser mais fácil. Aquilo que nós temos vindo a ver também é que o impacto que nós conseguimos ter numa instituição com 100 anos acaba por ser, se calhar, ainda maior, porque, na verdade, nós conseguimos dar um front-end, ou seja, nós, no fundo, damos uma visão, uma plataforma em que a pessoa que está no compliance consegue gerir muita coisa ali, mas, na verdade, está a ir beber a informação de vários sistemas. E isso é muito interessante porque estamos a facilitar a vida de muitas formas. Sim. O futuro, nos próximo ano, o que é que se espera da Zango AI? A Zango, eu acho que tem um caminho claro, que é consolidar claramente em Portugal, porque acho que temos tido experiências muito positivas em várias instituições. Há cada vez mais curiosidade para experimentar e, portanto, estamos em vários testes com várias instituições e eu creio que até ao final do ano, e 2027 será claramente o ano também de consolidação, mas claramente vamos estar na maior parte das instituições. É aquilo que nos parece ser o caminho. A Zango AI como um todo, e não olhando só para Portugal, a nossa pegada está a ser global totalmente, ou seja, como disse, estamos a entrar no Brasil. A Ásia também é um mercado que tem muita, apesar de a inteligência artificial ser muito robusta nessas geografias, a verdade é que temos visto uma receptividade sobre nós também muito boa. Estamos na Europa, onde é o coração regulatório, se calhar, do mundo, e, portanto, o impacto que nós vamos tendo é muito grande, porque a dor é real. Ou seja, há desafios, há cada vez mais regulação e as equipas não conseguem crescer. E, portanto, isto é um desafio e das duas uma. Ou uma instituição atira pessoas para cima ou atira tecnologia. Neste momento acaba por ser mais barato e mais sustentável atirar tecnologia. É a verdade. Portanto, a Zango... E mais rápido. E mais rápido, muito mais rápido. Há um ponto interessante que é, nós quando implementamos, claramente o conhecimento fica centralizado na instituição. Nós vemos alguns bancos em que equipas de compliance, se calhar, são 4 pessoas. Se saem 2, o conhecimento da instituição, isto é um risco enorme. E, portanto, o facto de haver estas plataformas, se calhar, mais centralizadas, faz com que, claro, vai ajudar muitíssimas pessoas, mas também diminui o risco de o conhecimento fugir. E mesmo de fazer onboarding de novas pessoas, acaba por ser mais fácil também. Sim, porque eu estive a ver uns exemplos da vossa plataforma. Aquilo, basicamente, tens várias linhas de vários processos e de várias atividades que estão a decorrer, portanto, consegues ter uma visão global de toda a empresa, certo? Sim, totalmente. Bem, olha, Pedro, o nosso tempo já acabou. Quero-te agradecer por teres vindo aqui. Agora tenho aqui umas perguntas que são as perguntas-chave que nós fazemos sempre. Primeira pergunta: em termos profissionais, quem é a pessoa que mais te inspira?
A pessoa que mais me inspira, eu diria que é o meu pai. Em termos profissionais? A termos profissionais. Porque, ou seja, vou justificar. Justifica. O meu pai foi uma pessoa que o meu pai tem 3 irmãos, dos 4 foi aquele que, e não são de Lisboa, e na altura se calhar foi o que mais estudou, veio para Lisboa e começou a trabalhar e vingou na vida por si próprio, à custa de muito trabalho, muita ética, muito suor, e portanto foi claramente, subiu a pulso e consolidou-se enquanto profissional quando a sua base, a sua quase lotaria social e genética se calhar nada o fazia prever, e portanto ver esse caminho é a maior inspiração profissional que eu tenho. Tu não criaste a Zango AI, mas decidiste abraçar o projeto. Portanto, qual foi o momento, ou qual foi aquela reunião, ou aquele momento em que tu percebeste, isto realmente é completamente transformador para esta área? Sim, há um ponto muito relevante, que é, eu antes de estar na Zango, eu sempre estive em consultoras, em auditoras. Nesta área de fintech? Sim, exatamente, em serviços financeiros, exatamente. E, portanto, nessas consultoras eu já fazia, se calhar, controle interno, já conhecia minimamente os processos dentro de uma instituição financeira. Eu às tantas percebi que a minha motivação estava diretamente ligada ao impacto que eu tenho com o cliente final. Se calhar desmotivei um bocadinho e percebi que eu era uma peça demasiado pequena nesses puzzles e portanto, virei mais para uma startup onde o impacto é monumental. Daqui vai que eu não conhecia, já tinha ouvido falar da Zango, mas quando tive uma primeira conversa com o CEO da Zango e ele me mostrou a plataforma, eu percebi, isto é absolutamente transformador para a indústria, porque foi num momento em que eu vi com os meus próprios olhos qual é que pode ser o futuro das equipas onde eu já tinha apoiado no passado e que eu conheço os processos e que são muito manuais, são muito repetitivos, e ali fiquei até com um brilho nos olhos de ver, não, isto realmente vai mudar. Da tua experiência ao longo das diversas consultoras e empresas onde tu andaste, o que é que tu aprendeste, ou qual foi a dificuldade maior que tiveste e que agora te faz ser uma pessoa mais cautelosa e mais segura nas suas ações? Acho que acaba por ser um bocadinho a gestão de trabalho e a capacidade de priorizar, porque numa consultora eu acho que está sempre tudo a arder e nós queremos sempre tudo para ontem e pronto, e eu acho que essa metodologia de trabalho e todo esse foco que foi preciso ter, acho que hoje em dia se traduz em muita estrutura e priorização. O facto de eu tenho 3 filhos, portanto isto faz com que a disciplina que eu tenho no trabalho eu também tenho que ter em casa, ou melhor, a que tenho em casa também tenho que ter cá. Portanto, isto é uma simbiose que tem que acontecer, ou então tudo corre mal. Pois, imagino que sim. Quando chega a hora dos banhos, então deve ser uma festa. É verdade. Última pergunta, daqui a 5 anos, onde é que esperas que esteja a Zango? A Zango daqui a 5 anos, eu não espero, mas eu tenho quase certeza que vai ser a referência de apoio às equipas e às funções de compliance e de risco nas instituições financeiras na Europa e no mundo. Pedro, olha, agora terminamos. Muito obrigado por teres vindo aqui. Muita sorte para a Zango. Obrigado. Para o polo português. Espero que tenha aí margem para crescer. Boa sorte para vocês. Obrigado. Espero que este episódio tenha servido para traduzir a complexidade do mundo das instituições financeiras e que devemos utilizar a tecnologia para criar mais confiança e segurança num sistema cada vez mais complexo. Como sabem, a inovação é o caminho obrigatório para qualquer organização e instituição que queira sobreviver nos próximos anos. Já sabem, o episódio fica disponível na RTP Play e numa qualquer plataforma de podcast. Temos também presença nas redes sociais. Muito obrigado por estarem desse lado. Até a próxima semana.